Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Deus ungiu T.L. Osborne com o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo. Diga que Deus me ungiu com o mesmo Espírito Santo. Eu quero falar sobre por que a cura é a paixão de Deus. E o que a cura bíblica significa em nosso mundo. Ideias que me mantiveram inspiradas. Verdades que ancoraram nosso ministério ao longo desses muitos anos. Conceitos que me mantiveram equilibrado. Fatos que mantiveram minha fé viva. Mateus capítulo 4, os versículos 23 e 24, Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando e pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre as pessoas. Esse é o nosso ministério. Não, esse não é o ministério da igreja em si. Esse é o ministério de cada ministro. É o ministério de cada pessoa, de cada cristão, de cada crente. Sua fama se espalhou por todo o país, que eles trouxeram para ele todos os enfermos com diversas doenças e tormentos, e os possuídos por demônios, e lunáticos e aqueles com paralisia, e para curá-los, eram todos curados. Essa é a nossa missão. E grandes multidões o seguiram. Multidões nos seguirão quando os curarmos. No dia de encerramento do nosso encontro em Mudarai, Índia, havia um grande campo de pessoas, provavelmente 100.000 pessoas, que eram tão bonitas em um grande campo plano, e a plataforma estava coberta de pregadores indianos, pastores, todos em suas lindas roupas brancas. E enquanto cantavam, pedi-lhes que acenassem com suas mãos, e eles fizeram, e parecia um campo de grãos maduros, sua pele marrom, e o sol estava brilhante, realmente parecia lindo. E enquanto eles acenavam e cantavam, era como o paraíso, você entende? E eu gritei, enquanto todo mundo cantava. Eu disse pregadores, porque alguns dos pregadores indianos precisavam se animar um pouco. Você sabe que eles tendem a ser um pouco pessimistas. E eu disse, pregadores, olhem para o seu país está dizendo para vocês, preguem-me seu Cristo com milagres e nós o seguiremos. Isso é o que eles estão dizendo. Pregue-me o Jesus dos milagres e nós seguiremos o que você nos disser para fazer. Eu acredito que grandes multidões o seguirão. João 17, ele disse que assim como meu Pai me enviou ao mundo, eu também os enviei para o mundo. Você não pode deixar isso mais claro do que ele deixou. Ele veio e nos mostrou como fazer. Uma das grandes coisas que minha esposa disse quando ela estava cheia de pequenas declarações como esta, um dia ela disse, querido, por que Jesus veio? E eu fiz beicinho para dar a ela uma boa resposta, como nós maridos fazemos com nossas esposas, você sabe. E eu vi isso brilhando nos olhos dela e achei melhor calar a boca. E escutei ela dizer que ele veio para nos mostrar Deus. Bem, eu disse, isso é o que eu ia te contar. Mas ela disse que não é só isso. Ele veio também para nos mostrar. E eu nunca tinha ouvido ninguém dizer isso. Como meu Pai me enviou, mesmo assim
me enviou, mesmo assim eu envio você. E eis que estou com você o tempo todo, mesmo até o fim do mundo. Você não pode vencer isso. É confiável, você pode contar com isso. Eu conto com isso. Não é algo para ler. Isso não são apenas palavras para mim, isso não é um ritual ou uma cerimônia. Eu acredito que quando você anda em uma plataforma em meio a um mar de pessoas feridas, cercado por endemoniados, leprosos, curandeiros, pessoas morrendo e chorando e gemendo, quando você sai por aí, você se apega a algo. O que você se apega são promessas como essa: eis que estou sempre com você. E enquanto eu sair lá, eu pratico como o queniano disse tantas vezes, escreveu tantas vezes, pratico a presença de Jesus. Eu acredito na revelação de Paulo, quando ele disse: Cristo em nós, em mim. Jesus Cristo vivo em mim, da mesma forma que Deus estava vivo em Cristo. Você acredita que eu acredito nisso e quando eu sair por aí diante dessas pessoas, eu dependo disso? Isso deve ser um fato. Caso contrário, não há nada que eu possa fazer por essas pessoas. Por acaso não tenho nenhum emaranhado, ou presente, ou bênção, ou um toque, ou fogo, ou qualquer coisa em mim, que eu nunca tive algo assim, eu não sou nada, mas tenho isso, e é nisso que eu aposto, nele, em Jesus. Nos escolheu, ele confia em nós, ele nos envia. Estou falando com você. Ele nos envia para curar as pessoas feridas de nosso mundo, para valorizá-los e estimá-los como sua criação especial, para amá-lo e servi-lo, amando-os e servindo-os. Esse é o segredo. Quero plantar algumas sementes dinâmicas em vocês sobre a missão do crente curar. O poder da semente é o poder máximo. O poder da semente é o único. Profecia absoluta e verdadeira. O que for plantado surgirá. Você pode apostar no trigo se você plantar trigo. Sim, nunca falha. A verdadeira profecia. Temos o poder de plantar o que as pessoas precisam e podemos apostar nisso, se confiarmos nisso. A maior parábola que Jesus deu foi sobre a semente, o poder da semente. E nós devemos ponderar sobre isso até chegarmos ao ponto em que confiamos na semente, em que acreditamos na semente. Muitas vezes os crentes precisam dar uma nova olhada na vida para perceber como podem ajudar a curar um mundo quebrado, destruído. A pior doença que uma pessoa pode ter é o vírus mortal de uma vontade rendida, de uma vida vazia, de neutralidade, sem foco, sem compromisso de fazer algo. Quando você chega naquele lugar, você está morrendo. A maior revelação que Deus já deu à humanidade é enviar Jesus para nos mostrar que sua vontade é trazer saúde e vida dinâmica para as pessoas. Essa é a missão dele, essa é a nossa missão. Que mantém um sorriso no rosto, uma mola em nossos passos. Não estamos mortos. Onde alguém chegou
importante, com algo de bom para dizer a todos nós. Temos vida e nós transmitimos essa vida. Essa é a missão dele, essa é a nossa missão. Estou vivo, ele está vivo, estou vivo. Deus é um doador de vida. Ele pode até dar vida aos mortos. Você sabe como sabemos que ele voltou dos mortos? Se não tivesse vindo de volta dos mortos, não podemos ser ressuscitados dos mortos, mas ele voltou. Podemos voltar se você estiver morto esta noite, espiritualmente, se você estiver se arrastando, se você perdeu o fogo, que esta conferência foi colocada para compartilhar com você. Venha vivos esta noite. Tantas pessoas já estão mortas, enquanto seus corações ainda batem. Isso é uma tragédia de uma forma ou de outra. Eles perderam seus sonhos, suas ambições, seus desejos por uma vida melhor. É trágico perder o fato de terem rendido sua luta por si mesmos, estima. Eles comprometeram seu potencial, eles resolveram, que tragédia, se contentar com a mediocridade. Não faça isso. Eles aceitaram noites de lágrimas. Não faça isso. Eles estão mortos enquanto vivem. Não morra enquanto seu coração ainda estiver. Derrotados, eles estão encaixotados em seu mundo negativo. Eles escolheram desistir. Não faça isso. Conquanto que você possa se mover, não faça isso. Conquanto que você possa falar e tocar e abençoar, você pode curar. Você é um curador para o mundo. Não faça isso. Eles escolheram pessoas, escolheram morrer, quando poderiam escolher viver. Esta noite, esse tipo de pessoas, se sobrar alguém assim nesta conferência de fogo, nesta noite de encerramento, você pode experimentar o maior milagre do mundo, do mundo. Você pode voltar dos mortos esta noite. Aleluia! Que coisa maravilhosa ser capaz de salvar. Diga isso com convicção e saiba que pode acontecer. Essa é a cura que Deus deseja para você. Essa é missão de cura de todo cristão. Em meu livro, O Melhor da Vida, na página 131, eu escrevi algo que é bom para pessoas assim. Eu escrevi isso. Deus me deu um segredo de poder que só eu controlo. Absorva isso, ouça, tire da fita, repita, faça o livro ler. É meu direito de escolha, minha capacidade de decidir quanto quero de vida, quão alto quero subir, quão rico quero ser, quanto tempo quero viver, quanto poder quero ter, ou quais objetivos quero alcançar. Diga que estou ouvindo, diga que estou ouvindo. Eu digo a mim mesmo. Estabeleço minhas metas e alcanço meus objetivos porque escolho vencer. Decidi que Deus e eu não podemos ser perdedores juntos. Você está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Ou eu não teria ficado impressionado em trazer isso para você. Eu reconheço que Deus está trabalhando em mim. Não posso me dar ao luxo de ignorá-lo. Ele não se reduz ao meu padrão, mas me eleva ao padrão dele. Eu escolhi e decidi obter o melhor da vida. Você pode dizer sim, pois sou o melhor de Deus. Diga, porque sou o melhor de Deus. Ele me criou à sua semelhança.
de primeira classe o tempo todo. Deveria ser para você repetir essas coisas, você acredita nelas? Deixe, aleluia, elas são reais. Elas são reais, nós somos o povo de Deus, somos a nobreza do reino de Deus neste planeta. Estamos aqui para um propósito glorioso. Está em nossas mãos. E esse domínio está em mim. A única pessoa que pode me limitar sou eu, porque tomo minhas próprias decisões. Escolha a vida, sucesso, felicidade, saúde e prosperidade. Eu decidi, você decidiu algo. Você decidiu morrer antes do tempo ou você decidiu que não morrerá antes do tempo? Você viverá a vida em sua plenitude? Jovens, observem, isso pode acontecer, jovens. Eles podem se rebaixar, não façam isso, vocês têm vida antes de vocês. Os jovens estão cometendo suicídio por todo o país. Eles estão fazendo coisas malucas. Estou falando com você. Decidi dizer sim ao melhor de Deus, porque só isso glorifica aquele que por si só cumpre a minha vida e só isso torna o meu mundo melhor. Essa é a missão de cura de todo crente. Existem apenas 2 elementos essenciais na missão de cura do crente. Número 1, o que acreditamos, e número 2, o que fazemos a respeito. Isto está em Romanos, capítulo 10, vocês sabem disso. Com a boca, com o coração, o homem crê para a justiça, e nisso é que acreditamos. E com a boca, a confissão é feita para a salvação. Nossa missão de curar, nosso chamado, nosso compromisso, nosso foco é: você está pronto para ouvir? Servir a Deus, servindo as pessoas. Pegam a fita e copiem essas falas para ver Deus através de ver as pessoas. Reconhecem Deus, respeitando as pessoas. Bem, meus irmãos, isso vai esticar vocês. Eu não quero insistir com muita força, mas pondere. Veja que Deus, vou mostrar a você como aprender sobre Deus, observando as pessoas. Sim, pense nisso. As pessoas não devem ser ignoradas, Deus está nelas. Para descobrir Deus, descobrindo o valor das pessoas, não me diga que você acredita em Deus e não acredita nas pessoas, e você acha que todo mundo é cético. Não, isso reflete sua atitude em relação a Deus. Se conectar a Deus por meio do relacionamento com as pessoas. Diga que gosta, me conte mais um pouco. Ok, estou feliz que você tenha perguntado. Comunique-se com Deus através do relacionamento com as pessoas que você já conheceu. Pense nisso. Não me diga que você pode falar com Deus quando não pode falar com as pessoas. Não me diga que Deus te abandona quando as pessoas te desanimam. Não! Nós encontramos Deus. Jesus disse: o que você faz para o menor dessas pessoas, você faz comigo. Nossa missão é glorificar a Deus, pois levantando as mãos, isso é bom, fazemos isso, mas não estimando as pessoas que glorifiquem a Deus. Você já pensou que não podemos sair por aí criticando
condenando todo mundo e depois vir e glorificar a Deus. Não, isso não funciona dessa maneira. Estou falando sobre nossa missão de curar. O mundo precisa de cura. Você não precisa de religião, precisa de cura. Pare de olhar para os homens e olhe para Deus. Para amar a Deus honrando as pessoas, para andar com Deus andando com pessoas. Vocês já pensaram nisso? Sim, isso pode lhe dar uma nova visão sobre as coisas. Pensem bem, não transformem isso em uma doutrina. Só estou tentando pensar em algo para agitá-los nesta conferência de incêndio. Fazer vocês irem para casa felizes com novas ideias, algo para pregar, sobre algo para motivá-lo a estudar as Escrituras e pregar melhor. Veja, nossa missão, somos salvos e nos tornamos salvadores. Somos curados e nos tornamos curadores. Somos elevados, nós somos elevados e nos tornamos levantadores de pessoas. Somos abençoados e nos tornamos abençoadores. Por alguma razão misteriosa, compreendi esse conceito cedo na vida. Fui salvo aos 12 anos de idade, comecei a pregar na pequena igreja do interior aos 15 anos, casei-me aos 18 anos, tornei-me missionário na Índia por 21 e 22 anos. Porque não recebemos uma ligação nem nada, mas sentimos que eles precisavam mais do que sabíamos sobre Jesus, do que as pessoas em nosso país. Então fomos até eles, fomos até as pessoas necessitadas. Falhamos porque não sabíamos muito, mas voltamos para casa, e quando voltamos para casa, Deus foi misericordioso conosco e sabia que era nossa ignorância. Você sabe que éramos com o coração partido, amamos as pessoas, queríamos ajudá-las. Vimos milhões de pessoas, mas voltamos para casa com o coração partido, mas aprendemos a lição mais valiosa. A lição mais valiosa que posso imaginar. Aprendemos que o cristianismo é um modo de vida milagroso. E sem milagres, o cristianismo é apenas uma filosofia. O bispo Reed da Inglaterra diz não. Jesus não. Não milagres, não Jesus. E ele insiste em viver dizendo isso. Voltamos para casa com o coração partido e foi aí que o Senhor foi muito misericordioso conosco. Queríamos encontrar alguém que pudesse saber sobre milagres, porque não sabíamos sobre isso. Tínhamos orado por pessoas doentes em nosso ministério antes de sermos pentecostais, mas nada aconteceu. E disso eu me lembro. Então não vimos milagres e ficamos com o coração partido, mas vimos a coisa mais importante que vimos, as massas de pessoas e o vazio da religião morta, que nos afetou para o resto da vida. Então, quando voltamos para casa, queríamos encontrar alguém que soubesse sobre milagres. Ouvimos falar de Smith Wigglesworth, íamos à reunião dele e ele morreu. Então, ouvimos falar de Amy McPherson, nós tínhamos ouvido falar dela, íamos ao templo e ver aqueles grandes casos de macas e muletas e bengalas e todas essas coisas. E ela morreu pouco antes de irmos. E então, estávamos perto das Assembleias de Deus, acampamentos em Oregon, em Brooks, Oregon. Ouvimos a boa notícia de que o Dr. Charles Price seria o palestrante naquele ano, então íamos ir. Era um homem milagroso, um homem de milagre maravilhoso. Havíamos levado uma pilha inteira de revista de grãos dourados conosco para a Índia e lemos, e então estávamos ansiosos para ouvi-lo. E ele morreu 3 seguidos. Bem, quando estávamos em agonia procurando por alguém com milagres, e eles morreram. Então, eles nos disseram que Hattie Hammond
ia pregar, ia ser o orador, então pensamos, bem, iremos. Iremos, não é muito longe, iremos ouvi-la. E aquela mulher, uma grande mulher de Deus, não a conhecíamos antes de termos, eu não ouvi falar dela, uma grande mulher de Deus, provavelmente a maior pregadora que os congregadores de Deus já ouviram. Ela foi um dos grandes instrumentos para trazer o Pentecostes para as denominações históricas da igreja. Uma mulher muito talentosa, e ela pregou sobre o assunto. Se você alguma vez viu Jesus, você nunca mais será o mesmo. No capítulo 1 de João, todo o mundo correndo para ver Jesus e pedindo para alguém trazê-lo para ver Jesus, e fomos para casa chorando, enxugando as lágrimas para observar a estrada. E na manhã seguinte, quando chegamos às 6h, Jesus entrou em nosso quarto e eu o vi. Como a primeira de 4 visões. Deus me deu 4 visões, não conto isso com frequência porque não quero que as pessoas persigam visões. Eu precisava de algo que não tivesse o tipo de ensino que você tem hoje. Temos a verdade, verdade maravilhosa, não precisamos perseguir visões, mas eu precisava de algo. E vi Jesus quando ele entrou na sala, e isso mudou minha vida para sempre. Fiquei ali sentado de 6h da manhã até 2h da tarde, antes que eu pudesse me mover. Quando saí, eu disse que levei dias em meus braços. Eu disse, querido, não estamos pregando uma religião morta, estamos pregando um Cristo vivo. Ele ressuscitou, ele é o Senhor. Eu sabia que ele estava vivo, mudou minha vida para sempre, e isso está tão fresco hoje como sempre. E logo depois disso, um homem de Deus veio para Portland. Todas as igrejas de Portland realizavam uma grande campanha conjunta de cura, o que era uma coisa muito rara de se fazer naquela época, e todas as pessoas vieram, 8.000 pessoas lotaram aquele grande auditório, e esse homem veio e pregou o evangelho de uma maneira tão simples, e ele me fez pensar em Jesus. Ele foi tão simples em sua apresentação. Quando fez um convite para as pessoas para serem salvos, centenas deles se apresentaram, e eu queria fazer isso. Eu vivi para isso. E então Deus nos deixou ver isso, e quando eu observei, então ele orou pelos enfermos, e milagres aconteceram. E eu o observei e tive minha segunda visão. Eu vi Jesus em uma pessoa. Eu vi Jesus naquele homem, que é onde ele está, onde ele trabalha, onde ele ministra e onde ele mora hoje. Ele era um judeu, mas agora ele está em você. Você entende? Que nunca se esqueça disso. E então essa foi a segunda visão. Então ficamos tão impressionados com a magnitude dessa demonstração que vimos diante de nossos olhos. Não fomos para a cama, abrimos nossa Bíblia, sentamos à mesa do café da manhã e começamos a ler, e foi aí encontramos todas as escrituras que estão no Novo Testamento. Lemos a Bíblia todos os anos, mas perdemos todos esses versículos. Não perdemos, e descobrimos que Jesus deu aos seus seguidores poder e autoridade para expulsar demônios e para curar os enfermos e para limpar os leprosos. Ele deu a eles, eles poderiam fazer isso. Eles saíram e provaram, que voltaram, disseram que funciona, e ficamos impressionados. E essa foi a terceira visão, que vimos Jesus em sua palavra, e nós olhamos um para o outro e dissemos, bem, não há mais nada a fazer, a não ser fazer algo a respeito. Descobrimos que é verdade, vamos fazer isso. Então publicamos anúncios no jornal e convidamos as pessoas para a igreja para trazer os doentes, e eles trouxeram, e nós pregamos. Acho que preguei muito bem, muitas pessoas foram salvas, e ligamos para as pessoas que estavam doentes e impusemos as mãos sobre elas, e glória seja dada a Deus que elas foram curadas. Foi maravilhoso. Uma garotinha surda e muda foi curada, uma mulher com um quadril esmagado, 14 anos, e sua perna estava 15 centímetros mais curta porque um médico incompetente tinha torcido os ossos, e ouvimos aqueles ossos quebrarem enquanto se endireitavam mais, e tivemos nossa quarta visão. Eu descobri Jesus em mim. Essa é a revelação paulina. Você não entendeu a redenção até entender que a razão pela qual Cristo pode estar em nós é porque ele pagou por nós
para que nossos pecados sejam perdoados para sempre e que o sangue de touros e bodes nunca pôde fazer, mas Jesus fez isso para nós. Eles tiveram que trazer ofertas repetidas vezes, mas Jesus veio uma única vez, aleluia, aleluia, e nos redimiu. Temos que esclarecer a revelação de Paulo. Somos redimidos, é diferente. Cada coisa em relação à nossa abordagem a Deus mudou quando Jesus morreu na cruz. Tudo mudou, todo o antigo sistema tornou-se obsoleto. Tudo isso. Você já pensou que quando João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo", eles cortaram sua cabeça? Porque se isso fosse verdade, se os pecados do mundo pudessem ser tirados embora, então, tudo que eles eram, todos os seus sacrifícios que eles estavam fazendo, trazendo para oferecer a Deus não eram mais eficazes, não eram mais necessários, eles não precisavam mais trazê-lo, tudo mudou. Não é chocante pensar sobre não precisar mais dos sacerdotes, não precisar mais do templo, não precisar mais do altar, não precisar mais do lugar para oferecer cordeiros, não precisava mais de nada disso. Um novo caminho foi aberto, e quem era o caminho? Jesus era o caminho. E quando ele veio e nos redimiu, então poderíamos ser novas pessoas. Que coisa maravilhosa! Em cada vida aqui tem um propósito divino, uma missão divina de cura. Todos podemos ser curadores, estamos destinados a ser curandeiros. Precisamos entender o quadro geral. Minha filha, doutora Ladona, escreveu um livro, O Quadro Geral, entenda, é maravilhoso, está sendo espalhado por toda a Rússia e vários outros países. O Quadro Geral é muito importante. Todos nós precisamos ver o grande plano de Deus, descobrir o que significa, o que queremos dizer com o nosso mundo. Precisamos descobrir a razão de estarmos aqui e por que vivemos, e o poder do amor. Eu escrevi aquele livro porque depois que Daisy morreu, quando ela morreu, pegamos todo o dinheiro do seguro dela e enviamos para a Rússia, para a imprensa, e comprei livros e os espalhei por todo o país, e eu tive que ficar em casa e sentir pena de mim mesmo ou ir para a Rússia. Então fomos para a Rússia, para 10 países, para 10 cidades em toda a Rússia, grandes auditórios, cada um deles lotado, saiu, e isso me salvou, isso me ajudou, mas isso aconteceu porque eu decidi que devo continuar amando. Eu não ia me casar de novo, mas eu poderia amar de novo, eu poderia viver de novo. Eu devo viver, eu devo amar, eu devo curar, devo abençoar, devo estender a mão. E foi isso que aconteceu, é por isso que aquele livro foi uma bênção. Eu não ia imprimi-lo na Rússia, imprimimos 10 livros e as pessoas lá eram 2 mulheres na imprensa que sabiam ler inglês, e elas leram aquele livro e me imploraram. Elas vieram me implorar: por favor, inclua este na Rússia. Eu disse: não, essa é a história dos meus problemas, depois que perdi minha esposa, essas são as lições que aprendi. Não, isso é para a Rússia. Eu perguntei por que você disse que eles disseram que a Rússia está sofrendo. A Rússia está sofrendo ao longo dos 70 anos de comunismo. Nossas famílias foram divididas, nossos maridos e esposas foram separados uns dos outros, crianças foram tiradas e transformadas em instituições estatais. A Rússia está sofrendo, a Rússia está crescendo, a Rússia está solitária. Você sabia que recebo mais cartas da Rússia, de pessoas preciosas que estavam sofrendo? Aquele livro os ajudou. O inglês não é tão lindo, ouça. Somos curadores. Essa é a nossa missão.
Ele nos salva, então ele nos envia como curandeiro. Ouça a grande comissão em linguagem comum. Você já pensou em lê-la em linguagem comum? Deixe-me dar algumas falas aqui, elas são interessantes. Vá, disse Jesus, que sabemos todas essas coisas, diz na King James. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as criaturas. O que isso significa, na verdade, eu escrevi, vão contar o que a morte de Cristo fez pelas pessoas. Vão, digam o que Jesus, como Jesus morreu, diga às pessoas que aqueles que acreditam e são batizados serão salvos. Eu escrevi acreditando no seu relatório, eles serão convertidos. Simples. No próximo, esses sinais seguirão os que crerem. Eu escrevi, milagres acontecerão quando eles seguirem essa nova vida. Você acredita? Isso é o que temos controle disso, é o que somos. Esse é o tipo de pessoa que somos encarregados desse tipo de coisa. Em teu nome eles expulsarão demônios. Os demônios obedecerão você não se preocupe com eles. Simplesmente continue, é simples. Eles falarão em novas línguas. Sim? O quê? Eu escrevi, você fala em novos níveis. Tanto para pessoas ricas quanto para pessoas pobres, para políticos, para empresários, para dependentes químicos, para os doentes, você falará novas línguas. Uma bela maneira de ver isso, sim. Eu acredito em novas línguas, mas também acredito que falar em níveis diferentes, falar com qualquer pessoa. Quando somos o povo de Deus, que anda com Deus, podemos conversar com qualquer pessoa e eles nos ouvirão, somos mestres. Não olhe para mim assim, diga, eu gosto, eu acredito, sim, bom. Porque o que você tem, todo mundo quer. Coloque na sua cabeça, o que você tem, todo mundo quer. Isso é o que me faz continuar. Meu mundo está com tanta fome de mim. Quando eu chego e subo na plataforma, eles olham para mim e, o que é isso? Um santo ou anjo? O que é isso? E ter a honra de contar a eles sobre esse Jesus e pelo que ele pagou, não há nada parecido. Você pode curar, aleluia. Eles pegarão em serpentes e, se estiverem bebendo uma coisa mortal, não vai machucá-los. Eu mesmo escrevi isso, você dominará o mal que degrada a sociedade. Você acredita que somos curadores, somos levantadores? Eles imporão as mãos sobre os doentes e se recuperarão. Eu anotei, você toca as pessoas com um novo amor que cura doenças e restaura a desesperança. Apenas a nossa presença. As pessoas que desistiram da vida voltarão à vida e dirão, eu posso ir de novo só porque nos conheceram. Você é esse tipo de pessoa. Você se torna esse tipo. Você está com um sorriso e seus olhos brilham. E há energia em seus passos. Você não é uma chatice. Levante-se e, se houver um passo, dê o bem. Ninguém quer uma chatice. Você não vai ativá-los, então você ficará bravo com eles e irá para casa e os criticará porque eles não acreditaram em você. Deixe o sol nascer em seu rosto. Ame as pessoas, eles dependem de você. Isso é uma conferência de fogo, conferência de amor, aleluia, aleluia. Acredite no seu toque, Cristo está em você. Quando toco as pessoas, estou consciente de que há um poder em mim que eles não podem ver. Eu dependo desse poder. Todo mundo pensa que é uma unção que eu tenho. Não é. Todo mundo pensa que é algum dom que eu tenho. Não é. Isso não é somente bom, isso está vivo.
Quero dizer, eu amo vocês que são ungidos, gostaria de ter alguns, mas posso falar, posso tocar, posso andar, posso pregar, posso testemunhar, aleluia. E o pobre diabo não pode fazer nada a respeito, ele tem que recuar quando eu chegar lá, aleluia, aleluia. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!